Vocês estão observando que o nosso teclado está faltando teclas, né? Está falhando, né? Vamos ter que colocar no conserto esse teclado. Esse teclado aqui é bom, né, pessoal? Ele é muito bom. Esse teclado, o preço dele é de R$3.000. Então, o conserto dele, nós colocamos aqui, aqui na loja da Tomada, nós gastamos R$150, mas não é esse preço, né? Para poder colocar no diapasão, as teclas por tecla, fazer uma verificação eletrônica dele, uma calibragem eletrônica, aí vai ter que pagar mesmo, vamos pagar o de 500 para cima. Aí, entendeu? Diga comigo, bem? Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Berenice, deu nosso amigo ali o papelzinho. E ali. Pessoal, o primeiro milagre que o nosso Senhor realizou foi a transformação da água em vinho. É interessante que quando o nosso Senhor fez essa transformação da água em vinho, foi num casamento em Caná da Galileia. Tudo que o nosso Senhor fez durante os 3 anos que ele, no seu ministério, você sabe que o nosso Senhor, ele viveu na sua vida aqui na Terra 33 anos. E o ministério de Jesus, presta atenção, o ministério de Jesus começou uns 30 anos, até aos 32. Tá? O nosso Senhor realizou muitos milagres, mas o primeiro foi a transformação da água em vinho. E tudo que o nosso Senhor fez nos milagres realizados na vida das pessoas tinha um significado, tinha uma expressividade. Nosso Senhor queria dizer alguma coisa naqueles milagres. Né? Você, por exemplo, você vê aquele caso que aconteceu lá do paralítico, né? O paralítico que ele chegou e disse assim, perdoados são os teus pecados. Entendeu? Falou para o paralítico, perdoados são os teus pecados. O Senhor poderia logo ministrar, né? Ele poderia muito bem, já porque ele era um paralítico, e ele poderia muito bem chegar e falar assim, olha, eu vou fazer aqui uma prece para você levantar, para você ser curado dessa paralisia. Não é isso. O nosso Senhor já poderia, desde o início, desde o primeiro momento, chegar e falar assim, olha, eu vou fazer aqui uma prece para você, ao Pai, para você andar, para ser curado dessa paralisia. Mas o nosso Senhor não fez assim. Ele chegou para o paralítico e disse, olha, perdoado que são os teus pecados. Dá a impressão até que o nosso Senhor queria polemizar, queria criar uma polêmica. Não. Olha só, no desenrolar dos acontecimentos. Os fariseus, que era aquela crosta religiosa que existia ali em Jerusalém, que perturbava Jerusalém, né? Eles não aceitaram a missão de Jesus. Eles não aceitaram a missão de Jesus. Eles não aceitaram a presença do Senhor, não aceitaram ali aquele Cristo que estava ali, eles não aceitaram. Eles repugnaram a todo instante, a todo momento. Então eles começaram a pensar assim, quem é este? Quem é esse que diz, perdoados que são os teus pecados? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então você note bem que ali o nosso Senhor, ele observou o pensamento dos fariseus. Os fariseus ali, eles pensaram assim, poxa, mas quem é esse? Quem é este homem
que diz perdoados são os pecados, a não ser Deus que pode perdoar pecados? Porque os fariseus não tinham Jesus como nada. Não tinha Jesus como Filho de Deus, não tinha Jesus como aquele prometido dos profetas. Entendeu? Não tinha Jesus como nada. Assim como nós que também trabalhamos na obra de Deus, muitas das vezes as pessoas olham para nós assim, não dá nada para nós. Eles olham para nós assim, vê o nosso tênis todo sujo, nosso sapato todo empoeirado. Eles menosprezam, né? Às vezes eles entram até dentro da igreja com cigarro aceso, como já aconteceu muitas vezes. Né? É assim, é uma atitude assim, desonrando, afrontando o ambiente, humilhando a nossa presença aqui, entendeu? Apesar que no meu caso eu reprimo, né? Eu não deixo assim barato. Quando o indivíduo... Uma vez eu estava celebrando aqui, e o indivíduo entrou na hora da celebração com cigarro aceso. Eu saí daqui do altar, voei na mão dele, eu fui lá na mão dele. Eu fui na mão dele, peguei, dei uma segurada no pulso dele, né? E tomei o cigarro e joguei lá fora. Entendeu? Por quê? Bem, e joguei lá fora o cigarro. Por quê? É uma afronta. Eles afrontam o homem e a mulher de Deus. Eles humilham. Eu já morei num lugar no Rio de Janeiro que, quando eles faziam as sessões assim, malignas lá do Maria, no sábado de manhã amanhecia aquelas coisas, tudo colocado lá no nosso quintal, no quintal nosso, para humilhar, sabe? Para nos humilhar. Eles sabiam que nós éramos de Deus. Então, eles faziam as coisas dele, o lixo das coisas, como helança, ele fazia lá para os demônios, e jogavam todo dentro do nosso terreno. E nós ali em oração com Deus, né? Anos e anos em oração. E sabe o que acontece? Hoje, todos eles, todo aquele pessoal daquela casa, hoje são convertidos. Hoje são de Jesus. Entendeu? Estão servindo a Deus. Foram convertidos. Jesus converteu. Entendeu? Porque maior é o poder de Deus, assim seja. Então, o que acontece? Os fariseus, mas quem é esse que diz, perdoados são os teus pecados? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus chegou para eles e falou, olha, por que arrazoais em vossos pensamentos? O que é arrazoar em vossos pensamentos? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? O que é mais fácil? Mais fácil é o quê? Mandar esse paralítico andar ou dizer para ele, perdoados que são os teus pecados? Claro que se os fariseus fossem responder realmente a pergunta de Jesus, o que eles iriam responder? Vamos analisar. Se realmente os fariseus fossem responder a pergunta de Jesus, eles iriam responder na lógica, e o mais fácil seria dizer para o paralítico, perdoar que são os teus pecados. Se eles fossem responder, eles não responderam isso. Eles ficaram quietos, eles não responderam. Ele não respondeu. Eles não responderam a Jesus. Ficaram quietos, ficaram quietinhos. Mas se os fariseus fossem responder para Jesus, ele ia responder, olha, mais fácil é chegar para o paralítico e dizer, perdoado que são os teus pecados. Porque difícil seria o cara chegar, um dos fariseus chegar e dizer, ó, levanta e anda, paralítico. E aí eles tinham na consciência deles que isso era coisa até impossível para eles fazerem. Então, olha só o que Jesus fez dentro da situação ali. Jesus obrigou aqueles fariseus a pensar. Mesmo que eles não quisessem, eles foram obrigados a pensar e a analisar e a razoar. Depois que eles estavam pensativos, depois que eles estavam ali no êxtase,
Nosso Senhor disse assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que era ele mesmo, tem poder de perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico, para ele andar. E ele vai andar. Ele andando é um sinal para vocês de que eu tenho o poder de perdoar pecados. E os fariseus ficaram estarrecidos. Porque, veja bem, as Escrituras, a palavra de Deus, pessoal, nós temos que ler a palavra de Deus meditando nas coisas que estão ali narradas. Entendeu? Você tem que vislumbrar, meditar, analisar os fatos, as coisas. Então, como eu disse no início, os milagres que Jesus fez, eles não foram feitos assim aleatoriamente, não foram feitos sem propósitos, não foram feitos os milagres de Jesus assim, porque alguém gritou, né? Porque alguém pediu, porque alguém clamou. Não. Claro que teve pessoas que clamaram, como foi o cego de Jericó, como foi a mulher de Sírio Fenício, que chegou lá, pediu para Nosso Senhor ter misericórdia da filha dela, endemoniada, mas tinha objetivos, tinha significado. E esse caso que nós estamos contando aí, Nosso Senhor chegou e disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E foi o que aconteceu. Eles foram obrigados a acreditar no que Nosso Senhor havia ministrado para eles ali. No decorrer dessas quartas-feiras, nós vamos meditar nos milagres de Jesus. Os milagres que ele ministrou, que ele operou. Voltemos lá para o primeiro milagre que aconteceu em Caná da Galileia. O Nosso Senhor ele fez a transformação da água em vinho. O objetivo ali não era somente satisfazer aqueles que estavam de falta do vinho, não. Quando Nosso Senhor ele fez a metamorfose, a transformação da água para o vinho, ele queria mostrar para os discípulos e para nós hoje que ele tem o poder de transformar nossas vidas, de transformar o nosso interior, tá? De transformar a tristeza em alegria, de transformar a maldição em bênçãos. Afinal de contas, de transformar a pessoa, né? A pessoa que está nesse mundo, quando ela não tem Deus, quando ela não tem Jesus, quando ela não tem a experiência com Deus. Então, essa pessoa, ela vive como que perdida, porque ela não se encontra nem consigo, nem com o próximo, e muito menos com Deus. Porque a pessoa que está nesse mundo, pessoal, por mais sofisticada que ela seja, a pessoa que vive nesse mundo, por mais conhecimento e cultura que ela tenha de conhecimento, cultura, de nível superior, quando ela não tem Jesus, essa pessoa não tem nada. Né? A pessoa deita e às vezes tem que tomar um remédio, né? Tem que tomar o remédio para dormir. Eu estava assistindo, eu gosto de ver, né? Quando morre assim uma pessoa, quando uma pessoa morre, esse é o costume antigo que eu tenho. Quando uma pessoa morre, uma pessoa assim, famosa, eu gosto de fazer uma viagem na biografia da pessoa. Eu gosto de ler, né? No caso do Mandela, né? O Mandela, lá que morreu, eu gosto de ver quem foi aquele homem, o que ele fez, qual o partido que ele participou, o que foi de importante ele fez lá para o país dele. Eu sempre fui assim. Principalmente quando a pessoa morre, ou então acontece assim, alguma coisa que chama a atenção, que a mídia fala o nome daquela pessoa, eu vou lá
nos jornais para saber, que eu sempre tive essa curiosidade. E agora, no recente falecimento do Nelson Ned, o cantor brasileiro que nós perdemos aí, eu tive a curiosidade de ir lá fazer uma vasculhada na internet, né? E eu vi lá, eu até coloquei no meu Facebook, né? Uma entrevista que ele teve com o Jô Soares no SBT, no tempo que o Jô Soares tinha um programa no SBT, e teve uma entrevista do Nelson Ned, né? onde ele conta que o Jô Soares perguntou para ele, né? Perguntou assim: Nelson Ned, como é que é esse negócio seu agora? Você é um cantor, você canta com o mundo, você ganhou disco de ouro, você vendeu um dos cantores que mais vendeu na América Latina. E agora, como é que você pode contar esse negócio que você agora está dizendo que você se converteu, você vive uma vida diferente com Deus? Que conta aí pra gente, né? E era tudo que o Nelson Ned queria, né? Que ele fizesse aquela pergunta. E aí ele passa mais ou menos 10 minutos ali da entrevista. A entrevista passa de 24 minutos aproximadamente. E os 10 minutos ele fala do encontro dele com Jesus. Gente, muito lindo. Muito bonito. E ali, ele fala tudo ali, né? Que é uma pessoa sem Deus nesse mundo. Mesmo que essa pessoa tenha dinheiro, tenha fama, tenha tanta influência como ele teve, mas quando não tem Jesus, não tem paz. Porque assim é que a Bíblia diz, né? O ímpio não tem paz. Então, pessoal, essa celebração que nós estamos iniciando hoje, o vinho da cura, eu não quero que vocês pensem assim, somente na cura patológica, na cura física. Mas quando você tomar esse vinho aqui, é um vinho que nós compramos ali no Sonda, né? Tá aqui. Não é aquele vinho iogurte, não, né? É esse vinho aqui, não. É vinho mesmo. E também não é vinho cachaça, né? Não é vinho com álcool, para você ficar bêbado, não. É um vinho. É um vinho, mas um vinho de qualidade, né? Um suco de uva integral. Esse é um dos melhores suco de uva integral. Esse aqui, né? Essa marca aqui, que é Garibaldi, né? Garibaldi, essa marca. Você vê que é o suco de uva integral. O suco puro da uva. Tá? E não é que suco, não é algo que o cara chegou lá, colocou uma química, né, para ficar a cor do vinho, não. É suco de uva integral, coisa boa. Pasteurizado, coisa boa. Né? Quando você quiser um vinho na sua casa, um suco de uva integral, aí você compra essa marca aqui, viu? Compra essa marca aqui, Garibaldi. Garibaldi. Tá? Suco de uva integral. Não é cachaça, não. É vinho puro. Entendeu? Nós abençoamos. Esse vinho é para você tomar, não só para você ser curado na sua enfermidade, no seu corpo, mas para tirar qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer mágoa, entendeu? O ressentimento de alguém que irritou você, deixou você irritado, deixou você indignado. E as pessoas fazem isso, né? As pessoas, elas agem, muitas das vezes, agem assim com você, sem você perceber momentaneamente, você vai perceber depois. Que a pessoa agiu com maldade, agiu com má intenção, com energia negativa, interviu ali, e aquilo fica impregnado na pessoa. Entendeu? E causa até doenças, os médicos chamam de doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, doenças que começam, porque já foi comprovado cientificamente, pessoal, que a nossa doença, ela começa dentro de nós, no nosso psique. A doença patológica, a doença que nós conhecemos, que tem o câncer, que tem o tumor, que tem a dor física,
ela é oriunda de uma melancolia da alma. Isso foi provado cientificamente. Isso já foi provado cientificamente. Então, quando a nossa alma está em paz, está equilibrada, que somente Deus pode proporcionar isso para nós, então, obviamente, as nossas células, os nossos órgãos, o nosso corpo vai ter a funcionalidade equilibrada também. Porque nós vivemos num mundo pesado, um mundo maligno, né? A palavra de Deus diz isso, né? Mundo jaz no maligno. Então, você tem lugares que é insuportável. Eu já morei num lugar aqui na Zona Sul, pessoal, com 25 dias eu me mudei. De tão horrível que era ali na Vila Remo, depois de Piraporinho. Terrível o lugar. Tem lugar que é insuportável. E tem muita gente negativa, muita gente assim, negativa. Então, se tem céu e inferno, você tem que ter um local em que você possa se sentir bem, que seja. Eu já morei em lugares que Deus me livre. Misericórdia. No Rio de Janeiro, eu morei num lugar que a gente nem conseguia dormir direito. Né? Era uma casa que, Deus, o que tem aqui? Eu fazia oração, colocava água benta, lia o salmo. Aí eu procurei saber com o vizinho, né? Essa casa aqui, era casa alugada, né? Essa casa aqui, quem morou aqui? Sabe a informação que eu tive? O casal que estava morando naquela casa tinha sido assassinado por causa de drogas. Tinha sido assassinado lá dentro. Depois que eu fiquei sabendo disso, já procurei outra casa. Essa casa é lá num lugar chamado Vila São José, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? E aí eu procurei uma casa já em Bento Ribeiro. Quando eu me mudei para Bento Ribeiro. Fui achar uma casa lá em Bento Ribeiro, na rua Caena, 555, perto da Conde de Resende. Fui morar lá. E me mudei. Porque, assim como tem lugares negativos, também existem pessoas negativas. Por quê? Porque as pessoas que são negativas são aquelas pessoas que estão desligadas de Deus, pessoal. Que não estão ligadas com Jesus. Então, esse vinho é para uma cura total do nosso corpo, da nossa alma e da nossa espírito. Seja? Será? Então, eu vou pedir para a dona Hilda, Dona Hilda vai distribuir para vocês esse copinho aqui com o vinho. Viu? Na quarta-feira que vem, nós vamos ter aqui o vidrinho, né? Para você adquirir. Hoje você vai tomar, tá? Pegue por aqui, dona Hilda, dona Hilda, aqui. Por aqui, que aqui tá tudo, balança mais no cais, né? Segura aí, hein? Tá seguro? É? Posso soltar? Misericórdia, hein? Você vai tomar o vinho. Vai tomar o vinho para curar o seu corpo, sua alma, o seu espírito. Jesus. É para curar o nosso corpo, Senhor. Nossa alma e o nosso espírito. Venha com as tuas mãos poderosas. Fazer uma transformação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Padre Damião. Maravilhoso é Cristo.
Essa música, o Padre Damião cantava ela aqui, lembra? Não sei se algum de vocês lembraram. Essa é uma música evangélica, viu? Uma música evangélica. Maravilhoso é Cristo. Graças a Deus. Diga a glória do Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Pessoal, sexta-feira, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, na continuação da libertação dos espíritos. Os espíritos perturbam a pessoa em todos os aspectos. Em todos os sentidos, né? Os espíritos malignos. Eu vou estar fazendo aqui a oração da proteção e da paz universal. Que não deixa de ser também uma oração de exorcismo. Eu quero lembrar vocês que nós vamos continuar falando aqui do grande falso profeta que se levantou no Brasil e que ameaça fechar as igrejas. Esse falso profeta, ele está na internet. Ele está xingando Jesus, xingando o Espírito Santo, xingando Deus, xingando as igrejas, xingando a Igreja Católica, a Igreja Protestante. O cara está demais. Olha que eu já conheci muitos falsos profetas que se levantou no Brasil, mas igual a esse, eu não conhecia ainda. Esse cara é um veneno. Então vocês aqui serão avisados do que esse cara está falando. Nós vamos confrontar as mentiras desse falso profeta com a Bíblia Sagrada. E sexta-feira, depois da manhã, nós vamos falar sobre uma heresia que ele está expondo na internet, do templocentrismo, onde ele diz que a pessoa não deve ir ao templo. Será que ele está coerente com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia? Quando ele diz que a pessoa não tem que ir para o templo, e o templo somos nós, que o templo de pedra, ele diz que o templo é dinheiro. Ele está dizendo que templo é dinheiro, que templo é o costume pagão, e que o cristão não deve ir para o templo. É uma heresia que o cara está expondo dentro da internet, e ele está conseguindo arrancar muitas pessoas que já estavam nas igrejas seguindo Jesus. Ele está conseguindo, inclusive, pastores evangélicos. Pastores evangélicos estão abandonando as igrejas e seguindo esse falso profeta. Eu vou falar desse cara aí. Entendeu? Sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, eu vou continuar falando sobre as heresias desse falso profeta, para você não ser a próxima vítima. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizado na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde nós estamos no plantão espiritual de atendimento, atendendo o povo, em nome de Jesus. E você, de qualquer parte do Brasil, você pode mandar o seu e-mail para nós, né? O e-mail para missãoiavé@gmail.com, tá bem? Em nome de Jesus. Você pode também ligar para nós, prefixo 11, em São Paulo, 2597-6926, para nós rezarmos por você, em nome de Jesus. Você que é da Zona Sul de São Paulo, que nos encontra aí na internet, qualquer segmento da internet, Facebook, Orkut, Google, e também no nosso canal, no YouTube, Missão Iavé. Eu quero, de antemão, agradecer àqueles que estão participando conosco. Você, por favor, dê aí a sua palavra, dê aí, as pessoas já começaram a se manifestar, né? Já começaram a falar, porque estou falando de um assunto, e as pessoas já começaram, inclusive até, querer nos qualificar como falso profeta na própria internet, né?
mas nós estamos confrontando esse falso profeta com a Bíblia Sagrada, a palavra dele. Pode escrever o que você quiser, e não, eu vou confrontar com você também, viu? Em nome de Jesus. E a qualquer momento eu vou estar por aqui. Até o